Bom, você está esperando mais um tempo, né, Davi? Então, eu acho que eu já vou começar com a música, tá bem? Porque aí a gente já começa, pode ser? Pode sim. Eu vou tirar essa tela que eu estou projetando aqui e aí a gente vai se ver melhor. Pronto. Deixa eu só fazer uma rápida introdução, Sandra. É coisa de 1 minuto mesmo. Aí você já encaixa com a música. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Somos 31 pessoas aqui. Estou contando aqui 31 participações. E o GEL está dando início a mais um mês da família, né? É a 30ª edição. E essa 30ª edição ela tem esse aspecto um pouco diferente, dado a pandemia. A gente está buscando manter aí o mês da família. Família é um tema muito importante. Cada um de nós se liga nesse tema de alguma forma. Então, ele é um tema muito relevante. Mesmo para aqueles que não têm uma família, eu acho que eles se ligam nesse tema justamente pela característica da ausência da família. Independente do motivo, acho que é um tema interessante que dá para a gente absorver muitas coisas. A reunião ela vai começar agora com a Sandra, me parece que ela vai fazer uma canção e depois ela entra no tema. Queria reforçar que todos nós deixamos o microfone no mudo, se alguém quiser falar, basta tirar. Existe também um recurso que você pode mandar a sua mensagem escrita. Recomendo que você envie escrita a mensagem, para não interromper a exposição, e aí, tão logo seja possível, ou eu ou o Rodrigo, a gente vai fazer a leitura da mensagem e pedir que a Sandra comente, enfim, se torna mais dinâmico. O tempo previsto é de aproximadamente 35 minutos, e acho que é isso. Bom, o tema de hoje vai ser Família, Escola Abençoada. Certo? Sandra, fique à vontade, então, para dar início, por favor. Ok, a música, ela se intitula a música é do nosso amigo Salomão. A letra é da Maria Dolores e ela se chama Esperança dos Céus. Choro dentro da noite, é doloroso o gemido de pobre recém-nascido que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam pequenina flor. É o aborto em lente insana, ferindo a lei sem pensar. Há tantas almas formosas nos planos em que me movo, sonhando nascer de novo. No entanto, rodam em vão. Agasalham-se de amor, mas em lágrimas convulsas, em as batidas expulsas, a golpes de ingratidão. Irmãos da terra, escutai, detém a marcha do aborto, estendei vosso conforto aos companheiros da lei. Cada criança que surge, mesmo entre rudes lameiros, é esperanças dos céus para a vitória do bem. Irmãos da terra, escutai,
criança que surge, mesmo entre rudes flabéus, esperanças dos céus, para a vitória do bem. Bom, a gente queria, então, pedir a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que estejam nesse momento nos assistindo, estejam nos amparando, nos inspirando, para que nós possamos falar com clareza, com lucidez, né, sobre essa temática fundamental para as nossas vidas. E a gente queria iniciar dizendo exatamente essa frase final aqui da Maria Dolores. Ela diz assim: cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é esperanças dos céus para a vitória do bem. Ou seja, nós reencarnamos em qualquer situação, nas mais aflitivas, nas mais difíceis, nas situações, né, sem noção, vamos dizer assim, sempre é com essa proposta, com esse objetivo, para a vitória do bem. E aí, nós recorremos a João, lá, o apóstolo João, ele registra no capítulo 10, no versículo 16, e aí eu achei muito interessante a gente pensar nisso. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Ou seja, então a proposta é que nós possamos reencarnar várias vezes, até que a gente constitua esse um rebanho, um só rebanho e um só pastor. Ainda João, no capítulo 21, de 15 a 17, ele vai nos dizer assim, que eu achei interessante, ele vai dizer: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então nós estamos pensando assim, olha, a proposta nossa é de alcançar esse reino dos céus. E para isso, reencarnamos muitas vezes em situações que não são as mais agradáveis, e como nós cantamos na música, mesmo entre rudes labéus, para formar, portanto, essa grande família que tem, formar esse grande rebanho, que tem um só pastor, que é o Cristo. E aí ele fala com Pedro, fala com Simão Pedro, que na verdade ele fala para todos nós: apacenta as minhas ovelhas. E apacentar significa conduzir, instruir, nutrir, de acordo com Aurélio. Então, e é isso, com certeza, que nós fazemos nos nossos relacionamentos. Conduzimos, instruímos, nutrimos. Será essa a tarefa da família? Aí nós recorremos no livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel fala para nós sobre a organização espiritual da família. E lá nós vamos ler a seguinte questão proposta por Emmanuel. Ele nos fala que a cidade de Roma tem um papel espiritual essencial na formação da estrutura da família. E, nesse sentido, ela foi erguida
ao norte e ao sul da península, pelos prepostos de Jesus. E nós sabemos que Roma, ela é coroada de numerosas lendas, mas para desempenhar um papel essencial na evolução do planeta Terra. E lá em Roma, sabemos também que ela foi fundada pelos etruscos, que foram inspirados pelos mensageiros divinos, e lá eles fixaram as suas primeiras moradas, e no meio daquelas cabanas humildes e desprotegidas, e lá então eles edificaram as suas primeiras organizações, as suas primeiras escolas. Mas a gente vai falar assim, olha, mas a gente sabe da história, por exemplo, de Atenas, que lá existiam as famílias. Só que Atenas, as famílias tinham indagações transcendentais, diferente de Roma. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na profunda compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Então, Roma tinha um respeito muito grande pelos seus antepassados, pela tradição na sua árvore genealógica, né? Então, nós vamos observar que a família tem essa organização sublime nos seus mais íntimos fundamentos. Contudo, sabemos da história de Roma. Roma imbuída, Roma iludida com os poderes de liberdade dos seus habitantes, ela foi dilacerada pelos gênios militares e por espíritos guerreiros. Contudo, sabemos que os pródromos do direito romano e a organização familiar assinalaram o período da maioridade terrestre aqui na Terra. Então, apesar de toda a problemática vivenciada por Roma, eles fundaram a tradição da família e do direito. Isso ficou instituído aqui na Terra. Diante de tudo isso, né, nós vemos então que a família tem a sua organização sublime, o seu fundamento no plano espiritual. Mas diante de tudo isso, nós estamos diante de algumas questões cotidianas, e essas questões, vamos pensar agora, nesse momento, ela assoberba a nossa mente, né? Ela nos inquieta. Por exemplo, as questões dos relacionamentos afetivos, dos relacionamentos sociais, e que eles apontam para uma desintegração da civilidade e da segurança. Então, quando nós falamos em civilidade, vamos observar o que nós estamos trabalhando hoje, né? O que nós estamos vivendo hoje. Essa dificuldade de ter relacionamentos saudáveis. Então, a gente observa um mal-estar social. E aí, tem alguns autores, especialmente um autor que eu gosto muito, né, autor da psicologia, o Freud, ele vai dizer que esse mal-estar, ele tem um texto, o mal-estar na civilização, ele fala de uma agressividade reinante em todas as relações e que ela vai dominando o amor. Bom, esse mal-estar social, ele vai trazendo um enorme desconforto emocional. E isso vai acometer as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens. E vamos, hoje, ter, na culminância de tudo isso, a depressão, que atinge índices elevadíssimos. Tanto a depressão, que tem como consequência, né, o autocídio, o autoextermínio, né? Então, tudo isso nos aponta para a necessidade de educação. E Kardec, falando de educação, no Livro dos Espíritos, ele vai dizer que educar é a arte de formar caracteres. Caracteres, essa educação, na verdade, que vai incutir hábitos. E aí ele vai dizer, então a educação seria conjunto de hábitos adquiridos. E quais são esses hábitos
enumerados por Kardec: hábitos de ordem e de previdência. Essa previdência e essa ordem, primeiro, para consigo, o indivíduo com ele mesmo, né? E para com os seus. E isso ele desmembra, né, que essa ordem ela vai gerar, portanto, um respeito a tudo que é respeitável. E ele diz mais: a desordem e a imprevidência são duas chagas só curáveis por meio da educação. E a gente sabe que essa desordem, essa imprevidência, ela ocorre nas relações sociais, não é? Então, esse cenário, ele vislumbra para nós a necessidade dos pais ajudar os seus filhos na conquista das habilidades humanas essenciais, necessárias para lidar com as emoções e o estabelecimento de relações humanas significativas. Portanto, minha gente, a família é uma escola sagrada e educativa, porque ela é a base da nossa sociedade. Então, quando nós escutamos há muitos anos, o Papa falava isso, quando ele veio aqui, né, ele falava daquela música, né? Abençoa, Senhor, a família. Então, ele falava da importância da família, e eu me lembro que eu escutava, e eu escutava, e ele fazia a gente refletir, dizia assim: olha, a família é a célula base da sociedade. Se nós queremos uma sociedade civilizada, se nós queremos uma sociedade civilizada, e aí André Luiz nos dirá sobre a civilização. Ele vai dizer: a civilização, ela tem por base a justiça. Numa civilização não tem esmola. A civilização, ela respeita os seus pares. Então, nós estamos nesse momento, nós estamos vivendo, passando por um processo de transição para uma terra nova, para um mundo regenerado, e no mundo regenerado, a sociedade se constitui, portanto, de uma civilização. Lá será uma civilização, onde os direitos são respeitados. E numa civilização, com certeza, os valores morais, eles são cultivados, eles são garantidos, especialmente na família, onde se trabalha a solidariedade, o direito, o respeito. Bem, por que isso tudo é importante? A família como essa escola educativa. Porque em situações de perigo, os seus membros, os filhos, os jovens, por exemplo, na experiência da dor por uma perda, porque nós vamos observar que todas as vezes que nós temos uma perda muito significativa na nossa vida, nós então vamos passar por experiências dolorosas. Muitas vezes experiências de luto, porque o luto a gente acaba resolvendo naturalmente, mas algumas vezes por uma situação de depressão. Isso faz parte da nossa jornada evolutiva. Mas nessas situações de perigo, na experiência da dor ou da perda, cada tipo de emoção vivenciada nos predispõe para uma ação imediata. Ao longo da evolução humana, houve uma repetição quando surgiu uma emoção. E essas repetições deixam um legado para a espécie. E a gente tem, portanto, inclinações inatas e automáticas no nosso coração. Por exemplo, diante de alguém que fecha o carro, muitas vezes eu fico irritada, fico com raiva, diante de uma calúnia, diante de uma pedra. São emoções que nós aprendemos ao longo da nossa espécie animal. Mas hoje, na condição de homens racionais, e o mundo hoje nos pede isso, esse momento para sair do mundo de provas e expiações, adentrarmos o mundo de regeneração, eu tenho dito isso nas lives que a gente tem feito,
que não é de forma emocional, é de forma racional, é usando o nosso discernimento, é usando o nosso raciocínio, é usando o nosso juízo. E isso, então, é fundamental que os pais, que a família entenda isso, que é nesse lugar a escola primeira, a instituição mais importante é que esses valores são implementados, ensinados, vividos e sedimentados. E olha que interessante, na nossa vida humana, quando as emoções dominam, então, por exemplo, uma emoção de raiva, de irritação, de angústia, de ansiedade, o intelecto não pode nos conduzir a lugar nenhum. Daí a importância de educar as emoções. E a temática, né, os itens colocados aqui para que nós pudéssemos abordar, ele fala exatamente na educação das emoções. Porque quando as nossas emoções elas são sufocadas, elas geram embotamento e frieza. Mas se elas escapam do nosso controle, ela pode gerar depressão, ansiedade e raiva. Não se trata de evitar os sentimentos desagradáveis, mas sim não permitir que os sentimentos tempestuosos nos arrebatem, atrapalhando o nosso bem-estar. Portanto, aprende-se na infância a construir um suporte social. Além da educação das emoções, uma questão fundamental na educação das emoções é a construção de um suporte social, ou seja, estabelecer vínculos. Que todas as crianças, que todos os nossos filhos, que todos os nossos jovens aprendam a estabelecer relações, a ter vínculos. Como é que é isso, né? Então, são coisas muito simples, são coisas muito básicas. Eu me lembro assim que os meus filhos traziam assim lá da escola assim 5 princípios básicos: aprender a dizer obrigado, bom dia. E aqui a gente está dizendo também questões básicas que os pais precisam ensinar os filhos. A primeira delas, olhar nos olhos do outro enquanto fala. Questões simples, pequenas, tomar a iniciativa para o diálogo. Bom, gente, eu estou sempre me referenciando, tudo que eu falo tem referência, né? Então, isso que eu estou falando agora é dos pesquisadores de Harvard, não é? Quando eles trabalharam com a questão da inteligência emocional. São 2 trabalhos, 2 séries de trabalhos, um sobre a inteligência emocional e o outro, esse foi feito pelo Goleman, e a inteligência emocional, a arte de educar os nossos filhos, ele é feito pelo Gottman, que é um estudioso que trabalhou anos e anos acompanhando pais e crianças. E da mesma forma, o Goleman trabalhando a questão da inteligência emocional, onde ele faz um apanhado de todas as pesquisas que foram realizadas, especialmente em Harvard. Bom, então vamos lá. A primeira questão, olhar nos olhos do outro enquanto fala. Segunda questão fundamental, tomar a iniciativa para o diálogo. Outra questão, não esperar pelo outro. Outra questão, alimentar uma conversa. Não ficar no sim ou no não. Aprender a agradecer. Amar a gratidão. Agradecer sempre. Dizer por favor e partilhar. Olha, são questões científicas, questões técnicas. E nós sabemos que isso aqui está no livro Conduta Espírita, do André Luiz. Os estudiosos da psique humana, aí são outros estudiosos, eles vão trabalhar que a formação da personalidade humana, ela acontece de 0, mais ou menos, até 5 anos. André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, ele dirá para nós da epífise.
Que é necessário, então, que os pais trabalhem também, que tenham um trabalho mais concentrado, um trabalho mais atento, de 0 a 7 anos. Emmanuel, no livro, no livro, esqueci, gente, Pensamento e Vida, ele vai dizer também da formação da criança, como que é importante, então, essa palavra falada e os atos do pai. E nós sabemos, então, que esse desenvolvimento físico, emocional e também o desenvolvimento cognitivo, ele é formado por meio das experiências que ocorreram no início da infância e que vai formar, na verdade, a personalidade humana. E aí nós, diante da gama de estudiosos, nós escolhemos um que a gente acha muito interessante, ele chama Sullivan. O Sullivan, ele vai dizer o seguinte, por que ele é muito importante? Porque ele vai dizer o seguinte, que a personalidade ela é desenvolvida como resultado das interações do indivíduo com o outro, e não dos dotes fisiológicos. E a gente sabe que é claro que o espírito traz já uma carga genética, né, na sua próxima evolução, mas sabemos também da pertinência, da importância das relações. E quem vai dizer isso com muita ênfase é André Luiz, então, no livro Pensamento e Vida, quando ele diz o seguinte, que a criança é como se fosse uma folha de papel ou uma máquina que a todo momento está captando todas as emoções, todos os sentimentos e todas as ações que ocorrem no ambiente. Esse autor, o Sullivan, ele vai dar ênfase à interação humana. E aí uma questão fantástica que ele fala, que é a construção da autoimagem. E aí, nessa construção da autoimagem, ele vai falar também da construção de uma relação empática. Empática. E para a gente, a empatia hoje é algo essencial para estabelecer os relacionamentos. E a finalidade, aí são os livros espíritas, a finalidade espiritual dos relacionamentos, aí a gente vai trabalhar com Leon Denis, é capacitar a alma a revelar-se a si mesma e a buscar o outro permanentemente para descobrir sempre novas perspectivas do outro ser. Ou seja, na medida que eu construo uma relação de confiança com o outro, ou seja, é só por meio da confiança é que eu consigo falar de mim para o outro. E quando eu falo de mim para o outro, é claro que eu quero buscar o que há de melhor em mim. E nessa busca entre o que há de melhor em mim, o outro também expõe o que há de melhor também nele, nós estamos ampliando a nossa consciência, estamos ampliando o nosso autoconhecimento, nós estamos nos descobrindo. Muito bem. Quanto mais isso acontece, mais as nossas relações são firmes, mais as nossas relações são seguras. Então, é fundamental que os pais ensinem a criança, ajude a criança a lidar com a sua perturbação, a controlar o seu impulso e a praticar, de novo, o que a gente falou, a empatia. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a empatia. E quando é que isso começa? A questão da empatia. Os autores vão dizer que é de 0 a 1 ano. Ou seja, é o momento mais importante quando a mãe amamenta a criança. Então, é muito importante a mãe e o pai, não é? Essa relação que se constrói dentro de casa. Ensinar o bebê a consolar-se quando perturbado. Os pais treinam emocionalmente os filhos quando ele conversa com eles sobre os seus sentimentos e ajuda os filhos a enfrentar as dificuldades. Aí nós falamos o que é empatia, então? Se a empatia é tão importante para estabelecer os relacionamentos. A empatia, ela é alimentada pelo autoconhecimento, mas é a capacidade de registrar o sentimento do outro,
Saber como o outro se sente no trabalho, no namoro, na paternidade, ou seja, como é que é isso então? A empatia é a capacidade que eu tenho de identificar o sentimento do outro. Todo relacionamento, e relacionamento quer dizer raiz de envolvimento, relacionar, raiz de envolver, ocorre de uma sintonia emocional, que é a capacidade de empatia. E aí a empatia é muito interessante, a partir do momento, porque as emoções raramente são colocadas em palavras, e sim de outras formas. E a gente vai ver assim, esses canais não verbais. Então, quando a pessoa aprende a observar a emoção do outro, a ter a capacidade de perceber o sentimento que o outro tem, e enfatizar. A pessoa está alegre, ei, você está bem, está tudo bem. Ou seja, enfatizar o que há de bom no outro. E muitas vezes, quando a pessoa está triste, eu tenho uma postura diferente. Então, é isso que me capacita a formar, na verdade, a me relacionar com o outro. Essa capacidade de interação se aprende na infância, por meio do autocontrole. Quando muitas vezes os pais trabalham quando a criança está com raiva, quando ela está aflita, para ela dominar os seus impulsos. Portanto, sintonizar com alguém exige calma. Por que, minha gente? A vida sem empatia. Uma pessoa que não tem empatia é tão grave. O nosso tempo está acabando, sabe, gente? Está acabando o Deixa eu, nosso tempo. deixa eu Né? deixa eu fazer o papel de relógio aqui, Sandra. Foi bom você ter dado o gancho. Facilitou para mim. Sim. Você tenta distribuir, pelo tempo que a gente combinou, entre 10 e 15 minutos, se você quiser, dentro desse período de 10 a 15 minutos, fazer uma canção, abrir um pedaço dele para perguntas, ou explorar mais o tema, eu queria te dar essa noção aí, até mais ou menos uns 15 minutos para você usar, tudo bem? Que ótimo. Porque senão vai ficar meio solto aqui, tá? Vou Tá falar bom. rapidinho aqui. Gente, a questão da empatia é tão importante que aí esses pesquisadores fizeram um trabalho para ver assim, o que acontece com a pessoa quando ela não tem empatia. Isso é uma falha psicológica, tá? Que não foi construída, especialmente nessa relação com uma pessoa muito significativa na vida, especialmente a mãe. É uma falha psicológica e é comum em estupradores, molestadores de criança, em mitos perpetrados de violência familiar. Eles são incapazes de ter empatia. Ou seja, essa incapacidade de sentir a dor das vítimas lhe permite dizer a si mesmo que justificam o seu crime. Então, para aquele que estrupou, ele vai dizer assim: as mulheres querem mais, é isso mesmo, né? Aquele que molestou a criança fala, eu não estou machucando, não. Isso é uma forma de afeto. Ou seja, ele não consegue sentir o que o outro está sentindo. Ele não consegue perceber isso. Isso é uma falha psicológica. E olha que interessante, ela não foi construída nessa interação com os pais. E nesse sentido, minha gente, os pais precisam ajudar os seus filhos. E como é que os pais ajudam os filhos, então? Claro, além dessa relação empática, onde a mãe tem esse carinho com o filho, e aí são muitos aspectos, né? Mas vamos tentar, assim, generalizar, tá, gente? Eu não vou conseguir me especificar bem, eu vou falar, então, de uma forma bem genérica, sabe? Então, os pais, eles não podem ser críticos dos filhos, nem julgadores, solucionando problemas de sofrimento sentimental, mas ensinando os filhos o que fazer, desculpa, não ensinando, porque os pais falam, não, faça assim, faça aqui, assim. Mas os pais podem dar alternativas. E muitas vezes, quando a gente vê o filho triste, aborrecido, a gente às vezes quer bater, ou então a gente fala, deixa ele aí, uma hora melhora, não é? Não, não é Sandra, assim. A gente não se retira. Oi, boa noite. perdão? Aproveitando aqui, a Rosângela quer tomar a palavra rapidinho e fazer algum comentário ou tirar uma dúvida com você. Sim, por Rosângela, favor. por favor.
Rosângela? Vamos lá. Ela Acho que ela teve colocou? alguma dificuldade. Pode seguir, Sandra. Se for o caso, ela chama aqui, então. Qualquer Ela coisa, Rosângela, você pode escrever também a sua mensagem, se parece você que tinha preferir. saído aqui a mensagem, mas depois Foi só um oi. Deixa eu aproveitar a rápida interrupção. Nalu, ou quem está com o nome Nalu, você está projetando a sua tela. Tenta desfazer isso, por favor, porque obrigado. Então, é o seguinte, quando os pais desempenham bem essas funções, as crianças são mais capazes de suprimir o que hoje chama atividade vagal, né, que mantém a amígdala preparada, o corpo para fugir ou lutar. Ou seja, na verdade, hoje se tem trabalhado muito essa questão do nervo vagal, né? Mas ele só, na verdade, quando os pais conversam com as crianças, ajudam as crianças a se tornarem mais preparadas emocionalmente, fortalecidas emocionalmente, na verdade, a criança não foge nem luta, ela busca encarar o problema e resolver. Então, essa disciplina dos pais para com os filhos inclui empatia, zelo, cuidado, diálogo. Pais emocionalmente competentes. Eles conseguem perceber as emoções dos filhos. Eles reconhecem na emoção uma oportunidade de intimidade e de aprendizagem. Eles ouvem também com empatia. O que é ouvir com empatia? Se colocar no lugar dos filhos. Legitimando os sentimentos da criança. Ou seja, eu estou entendendo o que você está vivendo, porque eu também já passei por isso. Ajudam a encontrar as palavras para identificar a emoção que está sentindo. Ou seja, a pessoa está tão desesperada, então o pai fala, bom, isso aí é mesmo o quê? Ou seja, ele ajuda o filho a dar nome a esse mal-estar e impõe limites, ao mesmo tempo em que exploram estratégias para a solução do problema em questão. E a gente vai observar que esses pesquisadores falaram que existem aqueles pais que são emocionalmente distantes. Quais são? Eles são rudes, eles são críticos, eles não se importam com as emoções dos filhos. E isso pode prejudicar os filhos. Os estudos apontam que a influência do pai é extrema. Eu achei até que era demais, sabe? Eu achei que era a mãe. Mas eles falaram que a influência do pai é extrema, tanto positiva como negativa. O pai, né? Pais treinadores das emoções podem ajudar os filhos a serem adultos mais saudáveis e mais bem-sucedidos. Isso não significa o fim da disciplina. A intimidade entre pais e filhos promove, então, esse envolvimento em sua vida, porque a influência dos pais é muito forte. Os pais dão-lhes a prerrogativa de ser firme quando necessário. Quando os pais veem os filhos errando ou sendo relapsos, os pais podem advertir. O pai não tem medo de pôr limite. Ou quando, por exemplo, ele está decepcionado com o filho, ele não tem medo de fazer isso. O pai vai dizer assim, olha, a gente sabe que você pode fazer melhor, né, meu filho? Então, os pais não têm medo de dizer isso para os filhos. Porque existe um elo emocional quando os pais sabem escutar. E tudo que os pais dizem, quando existe esse elo, para o filho é muito importante. Porque os filhos vão respeitar a opinião dos pais. Porque os filhos também não querem desagradar os pais. Portanto, como imunizar os filhos para a epidemia da violência, das drogas, do comportamento antissocial, do suicídio na adolescência, desse mal-estar social? Os cientistas sociais apontaram o comportamento delinquente do filho em virtude de muitos problemas sociais. Entre eles, conflito entre os pais, divórcio, ausência física ou afetiva de um dos pais, a violência doméstica, descaso dos pais, abandono, abuso, uma pobreza muito grande. Então, a pesquisa convoca os pais a adotar formas positivas de disciplina com os filhos. Fechando, tá? No nosso tempo. Elogiar mais do que criticar. Recompensar mais do que punir. Encorajar mais do que desencorajar.
Os pais sempre aprenderam que batendo é que se educa. Eu aprendi isso. Batendo é que educa. Sabe-se hoje que carinho, amor, otimismo e paciência são instrumentos mais eficazes que a vara de marmelo para criar uma criança bem educada e emocionalmente saudável. Então, tem alguns autores, um deles chama Guinotti, ele tem 3 livros que falam também da importância dos pais usarem essas emoções positivas para ajudar, a sua inteligência emocional para ajudar os filhos. Tá? Pais precisam demonstrar que verdadeiramente respeitam e compreendem o sentimento dos filhos. Os pais podem se irritar com a criança e deve expressar honestamente. Ele está irritado, tem que falar. Desde que essa irritação seja dirigida ao problema específico e não agrida a personalidade e nem o caráter da criança. Entende? Olha, meu filho, não gostei do que você fez com seu amigo. Não gostei dessa atitude. Não é dizer assim, mas você é briguento sempre, você é um menino que tudo faz tudo errado. Isso acaba com a personalidade da criança. Então, a empatia dos pais, né, é a base da paternidade, do pai competente. Ele que tem capacidade de sentir o que os filhos estão sentindo. Ao ver o filho chorar, então ele se coloca no lugar do filho e sente a dor do filho. Ao vê-lo irritado, batendo o pé, a gente pode sentir a frustração do filho, a raiva que ele está sentindo. Então, se a gente transmite esse tipo de compreensão emocional, nós estamos dando crédito às experiências deles. Estamos ajudando ele a aprender a se acalmar, a ultrapassar obstáculos e os riscos encontrados em seu caminho. E aí, gente, a inteligência emocional, em parte, é dada pelo caráter, pelo temperamento, pelos traços de personalidade que nascemos com ela. Mas, com certeza, ela é moldada especialmente por essas interações que os pais estabelecem com os filhos. E a gente sabe que, mais do que nunca, que nós nascemos, como Jesus falou, como Jesus falou, todos nós fazemos parte desse grande aprisco, né? E cabe a cada um de nós instruir, nutrir, porque Jesus nos ensina que o amor é o alimento das almas. Aí não foi Jesus, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Dona Laura fala com André Luiz, então, que o amor é o alimento das almas. E Jesus veio trazer esse alimento, o alimento que se estabelece. E aí, lá no livro Nosso Lar, que estabelece por meio das relações afetivas, das relações de amizade, né, dessa permuta que Jesus fala lá no livro A Boa Nova. Ele diz assim, que o nosso coração seja uma sala iluminada, onde nós possamos recepcionar os nossos amigos. E ele diz, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Davi, passei do tempo, que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Muito obrigada, é isso. Tudo bem? Sandra, você não passou. Notícia boa é que você não passou, porque eu coloquei 5 minutos aqui a mais no tempo, então tá tudo certo, viu? Tudo Mas certinho? tá, foi certinho. Parece que você estava olhando o cronômetro aí pelo tempo aqui. Muito bom. Muitas mensagens, uma mensagem muito importante e rica que você trouxe, né? Me parece, você quer encerrar fazendo uma canção, é isso? Pode, claro, claro. Então vamos fazer assim. Você encerra fazendo uma canção, e aí depois da canção tem um recado final do Rodrigo para lembrar para a gente sobre os próximos encontros, já que é o mês da família, não custa nada a gente trazer aqui também para falar um pouquinho de quais serão os próximos, de uma forma muito, muito curta. Eu não sei se tem alguma pergunta. Você podia perguntar com a Rosana, né? Ela estava querendo fazer a pergunta, tá tudo tranquilo? A pergunta que a Rosana fez, né, Rodrigo? Parece que... Sim, você acabou comentando em tempo real, falando a respeito da criação dos filhos. A pergunta dela foi em cima da criação dos filhos nos tempos atuais. Então, você estava no tema quando a pergunta chegou.
Agora, um comentário que chegou aqui que foi bem interessante foi o da Ana Paula, né, pedindo para você compartilhar o título dos livros e o nome dos autores que citou. Se puder fazer isso aqui nos comentários, ajuda bastante o pessoal. Desculpa aí, gente. Então, assim, os livros que eu citei aqui, vamos lá. O primeiro foi, eu não coloquei aqui embaixo, desculpa aí a referência, tá, gente? Então, vamos lá. O primeiro que eu citei foi a Bíblia, né? Aí, o Novo Testamento. Citei Caminho da Luz, os livros que eu pesquisei, Caminho da Luz, com relação à família. Pesquisamos o livro Boa Nova, Jesus falando, então, desse afeto. O livro Nosso Lar, falando do amor. E os livros técnicos. O livro Inteligência Emocional, do Goleman, e o livro Inteligência Emocional, a Arte de Educar os Nossos Filhos, o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e o livro Inteligência Emocional, a Arte de Educar os Nossos Filhos, é do Gottman. Tudo bem? Acho que é isso. Então, eu vou encerrar com uma música. Agradecendo o carinho, a participação. Eu recebi aqui, de forma calorosa, a vibração de todos. E aí eu vou cantar uma música que eu canto demais, né? Eu vi que o João Lúcio entrou, ele pode cantar comigo, daí de casa. Algumas pessoas também poderão cantar comigo, que é a música Mensagem Fraterna. E é assim que a gente quer terminar, então, o nosso trabalho, deixando no coração de todos essa mensagem fraterna da Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mãe, sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Ouve o teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz de redenção, na voz de Deus em luz de redenção. Só mais um minutinho que eu esqueci do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Ok? Muito obrigada. Uma palavra a você, Davi. Perfeito, Sandra. Muito obrigado pela sua exposição. Obrigado a todos que compareceram aqui. A gente está num período muito tenso, muito difícil da humanidade. Cada oportunidade que tivermos de nos encontrarmos, nos reunirmos e refletirmos sobre a espiritualidade, sobre os valores da fé, de Deus, de Jesus, é sempre uma oportunidade de elevação, de transformação dos nossos pensamentos, da nossa faixa vibracional. Então, realmente, uma oportunidade excepcional de nos encontrarmos aqui, e teremos mais encontros ao longo do mês. Importante destacar que no próximo encontro será domingo, dia 7, um pouquinho mais cedo, será às 19 horas, que é o horário normal da nossa reunião de domingo, né? O tema que nós vamos falar no domingo, dia 7, vai ser Família, Unificação da Humanidade. E contamos com a presença de todos vocês mais uma vez aqui.
Então, uma boa noite a todos, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Foi ótimo. Obrigado, Sandra. Por nada, Davi. Boa noite a todos. Boa noite.